leis absolutas versus relativismo moral. Então, próximo slide. A cultura judaico-cristã, digitais da direita bíblica. Então vocês vão ver sempre isso. Cultura judaico-cristã, digitais da direita bíblica e o assunto que eu vou falar. Depois, marxismo cultural e a contraposição dele. Então eu vou explicar sempre os dois lados. Então, o lado para você entender essa diferença, entendeu? Para você entender a diferença entre o que é marxismo e o que é cultura judaico-cristã. Para quê? Para que é isso? Para você falar assim, eu sou marxista. Eu era marxista. Ou eu era marxista, hoje eu vou deixar de ser marxista. Ou eu era cultura judaico-cristã e hoje eu vou deixar de fazer parte da cultura judaico-cristã. É para você analisar epistemologicamente qual é a tua ótica, por onde você tem enxergado, porque a partir daí você vai votar sabendo, falando, não, eu sou isso aqui, eu vou votar nisso aqui porque eu acredito nisso aqui. Sem as máscaras de quem quer que seja, ou a influência das mídias, né? E desse tempo todo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, o Brasil, sei lá, há 30 anos, 35 anos, vem se tornando um país absolutamente marxista. Então, a nossa forma de pensar, quero já dizer uma coisa, eu já fui ativista mesmo, a ponto de quase pegar em armas. Mesmo, ativista de esquerda mesmo, porque nós acreditávamos mesmo. Eu não era crente nessa época, mas era filho de pastor. E não foi suficiente, porque nunca foi discutido esse tipo de coisa. Nunca me falaram o que era o marxismo. Eu comecei a entender o que era marxismo quando eu comecei a ler livros de alguns missionários que estavam tendo problema no mundo aí, morrendo, que conseguiam escapar e começavam a escrever, falando lá o que estava acontecendo. E alguns eu conheci pessoalmente. Bom, vamos lá. Então, você tem uma ideia, a nossa mentalidade, apesar que muitos aqui, eu vou votar no fulano de direita, é isso mesmo, essa bandalheira, tal. Isso muitas vezes é absolutamente irrelevante. Muitas vezes você está aí porque você está revoltado da situação, que você foi levar o teu celular, foi assaltado, né? E aí você está cabreiro, fala, eu vou votar no polícia mesmo, tal. E aí mas na verdade, essa decisão, ela não está baseada em nenhuma ideologia. Porque, na verdade, nós temos essa é uma ideologia de esquerda que nós temos sido ensinados assim. Né? Que o Brasil nunca teve uma direita que prestasse, nunca teve uma direita que ensinasse as coisas. Porque nunca se preocuparam com doutrinação, nunca se preocuparam em ensinar. E aí rolou quem gritou mais alto, quem ensinou melhor, que acabou ganhando mas está acontecendo uma reviravolta. Então vamos lá. A cultura judaico-cristã, ela preconiza leis absolutas. Então, o versículo de Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O cristianismo, ele não é relativista. Ele diz assim, que se uma coisa é certa, o contrário daquilo é? Então, ou o aborto é certo, ou o aborto é? Ou a eutanásia é certa, ou a eutanásia é? Ou o governo ser soberano é certo, ou o governo ser soberano é? Então não tem Então, no cristianismo judaico-cristã, tudo é muito bem definido, como a Bíblia é muito bem definida. Então você vai ver aqui valores absolutos, a verdade é a única que pode ser conhecida, só existe uma verdade, não existe duas verdades para o mesmo assunto. Depende da ótica que você enxerga. Então, irmãos, isso já é uma filosofia do relativismo. E você pode ser partidário dela, você pode falar, eu sou relativista.
Só que é o seguinte, o cristão, ele não é relativista. Ele não é relativista. Ou ele não entende, ele não estudou. Então, o futuro é previsível. Olha só que interessante. No cristianismo judaico, na cultura judaica, o futuro é previsível. Por quê? Porque a Bíblia é cheia de conceitos assim. Se você parará, o final será tal. Se você plantar, você vai colher. Então é o seguinte, dependendo da ideia que você tiver, você vai plantar e você vai colher. Já no relativismo, depois nós vamos ver isso aí. O futuro é previsível, então você vai ver lá bênção e maldição. E outra coisa que é uma lei absoluta, a vida é sagrada. Então, o cristianismo judaico-cristão, a cultura judaica cristã não admite a banalização da vida. Não admite que inocentes sejam prejudicados ou mortos por causa de uma ideia de limpeza ou de saúde pública e assim por diante, como as pessoas falam. Então, o judeu ele dá muita importância para um filho. Ele dá muita importância para o ser humano. Então, aquilo que aconteceu na Alemanha, aqueles milhares de judeus morrendo, tanto é que você vê os judeus no mundo todo, irmãos, a tendência deles é sempre lutar por liberdades. E você vai, porque eles sofreram isso, vendo pessoas que eles sabiam que era a imagem, porque eles acreditam nisso. Eles acreditam que Gênesis fala, Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém? Então, amém? Cultura judaico-cristã, leis absolutas. Então, nós acreditamos no certo e no... Acreditamos que as leis de Deus são válidas e que ao contrário é errado. Então, é muito simples ser cristão. É muito mais simples que você ser tem as linhas aí filosóficas, né? Agora me foge. Muito mais simples ser cristão. Quer dizer, é muito mais simples de entender, né? O que agora, para praticar, aí já é complicado, porque vai contra a nossa natureza decaída de Adão. Vamos lá. Agora, e o marxismo cultural? Relativismo moral. Então, se no cristianismo, na cultura judaico-cristã é absoluto, no marxismo é relativismo moral. Então, politicamente correto para implantar uma ideia, basta estabelecer que a opinião contrária é um preconceito. Então, você tem uma ideia diferente de mim, no relativismo, então você está tendo preconceito, porque você devia respeitar a minha ideia. Agora, o debate das ideias não é desrespeito, o debate das ideias é um debate das ideias. E, em alguns casos, é criminalizado. Então, por exemplo, todo mundo sabe que nós cristãos, nós somos absolutamente contra o ativismo, depois nós vamos ver isso, o ativismo LGBT, por exemplo. Nós aceitamos as pessoas que têm tendências homossexuais, amamos, somos carinhosos, abraçamos, não somos violentos, mas nós nos reservamos o direito de dizer está errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que está errado, porque ela é absoluta. Então, você fala que isso está errado, você é um preconceituoso. Por quê? Porque a ideia deles que tem que sempre valer. A ideia, porque é o seguinte, qualquer pessoa que questione representa um perigo. Então, você vai ver lá, o humanismo, olha só, irmãos, isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça, não. O que Karl Marx disse sobre religião? Que a religião é uma droga. A religião é o ópio do povo.
Ópio era uma droga comum naquela época. É como se fala assim, a religião é a cocaína do povo. É a maconha do povo. É isso que ele falou. E falou com toda, e os seus sucessores confirmaram essa fala. E continua até hoje falando. E um comunista de verdade, um comunista mesmo, bom. Por isso que é estranho um cara falar que é comunista e ele falar que ele é cristão. Porque um comunista de verdade, se ele não for ateu, ele está traindo os seus companheiros. Por quê? Porque o marxismo ele é ateu em essência. Por quê, irmãos? Por que ele é ateu? Porque já que ele não acredita em valores absolutos, e Deus é um ser absoluto, ele não pode acreditar em Deus. Porque acreditar em Deus tem que enfrentar o quê? O certo e o errado. Por isso que todo marxista tem a tendência de não obedecer muito. De achar estranho a questão da autoridade, a questão da ordem, a questão de comandos, né? Então, o humanismo, não existe Deus, não existe certo e errado, não existe pecado, não existe julgamento final. Mas, pastor, então, e o Estado, o que ele é? Para o marxista, o Estado é Deus. Entendeu? O Estado acima de todos. O Estado que está acima de todos, e o Estado é aquele que regulamenta todas as coisas. Ele que regulamenta, ele que regula todas as coisas. Estão entendendo? Tá beleza? Outra coisa do relativismo moral. Somos um produto da evolução. Todos são evolucionistas. A lei do mais forte. A desvalorização da vida, aborto, eutanásia, infanticídio, indígena. Por exemplo, existe uma ideia que os povos da floresta, os indígenas, você sabe que os povos da floresta eles têm alguns costumes. E entre os costumes que eles têm, um deles é que o pai ele tem autoridade para pegar o bebê que nasceu, que ele acha que não é filho dele, ou está doente, não sei o quê, ele acha que ele tem o direito, ou nasce com algum problema, ele acha que ele tem o direito de enterrar a criança viva. Ah, pastor, eu nunca vi isso, eu nunca vi. Então pesquisa. Há muitos anos atrás eu tive uma conversa com a Jennifer sobre esse assunto, eu estava estarrecido, há uns 5 anos atrás, eu falei assim, meu Deus. E eu comecei a combater, todo lugar que eu podia. Tem alma. Então, quando acontece isso, eles falam assim, não pode criminalizar o índio. Então, o índio não é para ir para a cadeia para fazer isso, porque é coisa do costume. Então, por quê? Porque tudo é Então, se aquela cultura permite isso, então beleza. Então está certo. Então não existe certo e errado. O certo é o que aquela cultura preconiza. O silvícola, ele tem uma legislação diferente, regulada pela FUNAI. Então, tem liberdade para fazer qualquer coisa, é diferente. O pastor Paulo, advogado, manja das coisas. Então assim, agora por que tudo isso? Na história da humanidade toda, irmãos, os povos selvagens, eles eram sempre suplantados pelos povos mais avançados. Irmão, quando eu falo povos mais avançados, muitas vezes era uma tribo que estava do lado, que tinha descoberto um tipo de arco e flecha mais legal. E ele ganhava daquele povo. Isso faz parte da movimentação da geopolítica mundial. Então você fala assim, não, vamos proteger esse povo, vamos deixar eles do mesmo jeito, privando eles dos avanços da medicina e das coisas e falando, não, eles são super. Na verdade, a gente sabe que tudo isso é usado por organizações
estrangeiras para que haja controle das nossas florestas, porque sabe que lá tem riquezas. Mas eu nem vou entrar nesse assunto, porque aí, irmãos, cada tópico desse daria, tá? Outra coisa é baseada no relativismo moral, politicamente correto. Então, não importa, porque se tudo é relativo, então eu posso mentir. Se for em prol de uma causa. Então, como que o cara mentiu assim, desse jeito? Ele falou que como que é? Ele falou que ele não era cristão e agora está dizendo que ele é cristão. Irmã, como que a pessoa consegue fazer um negócio? Você está usando o quê? A tua ótica cristã, absolutista. Que para ele, normal, querido. Para ele, normal. Fala assim, não, nós vamos fazer tal coisa. E depois não fazer. Por quê? Porque ele está lutando por uma causa, ele tem um objetivo, e ele vai fazer tudo para aquele objetivo. Essa é a ideia. Então, e o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Provérbios 4:10, está no próximo slide, por favor. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Isso, irmãos, é para você, cristão, aprender a não ter ressentimento, raiva, ódio e nem ficar amaldiçoando quem não tem o pensamento judaico-cristão. Porque, na verdade, queridos, pessoas que estão no relativismo, elas estão realmente no engano. Realmente no engano. E por isso que elas fazem o que elas fazem. A família destruída e faz o que fazem, porque elas vivem no relativismo. Então, se ela acha que aquele momento é o certo, ela vai fazer o que é certo. Amém? Isso foi corroborado depois com outros filósofos que foram muito mais elaborados quando escreveram os seus tratados filosóficos, né? E se aproveitaram desse começo para avançar nas suas malignidades aí. Por exemplo, Friedrich Nietzsche foi um desses daí, um cara extremamente inteligente, mas que usou o relativismo mesmo, que aí veio um aprofundamento do relativismo, que é o niilismo. Que é o niilismo. É o seguinte, eu estou aqui passando, estou aqui andando com o meu carro, está passando uma velhinha atravessando a rua. Se eu falar assim, mano, eu vou atropelar essa velhinha. Eu vou atropelar. Aí a pessoa que está do lado, que é cristão, fala assim, você está louco? Por que você está fazendo isso? Porque eu estou afim. Mas como você não pode estar afim? Não, eu faço o que eu quero. Porque eu tenho, para mim está certo. E se para mim está certo, está certo. Dá para entender isso? Isso é as últimas consequências, lógico. Nunca o cara vai admitir isso daí. Mas, em suma, é isso. Por isso que você vai ver as pessoas fazendo coisas absurdas, falando, como pode a pessoa fazer isso? Porque para ela não tem nada de errado. Vamos lá.